Você já cumprimentou essa pessoa linda, maravilhosa que está do seu lado? Já falou como ela está bonita hoje? Já elogiou ela? O povo de Deus é muito bonito, né? Vocês são lindos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta casa de oração. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós neutralizamos toda a ação das trevas, tudo aquilo que queira roubar a palavra de Deus, toda interferência no mundo espiritual, para impedir as pessoas de receberem a palavra de Deus nos seus corações, seja cancelada, quebrada, aniquilada, destruída pelo poder do nome de Jesus. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada pessoa que está aqui, aqueles que nos assistem pela internet, que todos sejam alcançados de igual forma, sejam realmente transformados na sua maneira de ver, de enxergar, que elas possam estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção no nome de Jesus. Amém. O tema dessa ministração é como você vê, perspectiva divina ou perspectiva humana. Pergunto para o seu irmão, como você vê? Nós estamos nesse mês de abril com esse tema riquezas encobertas, tesouros escondidos. Isso fala de coisas que estão por acontecer. Não sei se está no jeito uma imagem que está no telão aí. Projeta para mim aquela imagem do homem abraçando uma pedra aí. Não sei se você sabe o que é isso, mas eu falei na quarta-feira acerca disso. Mas essa pedra que esse homem está abraçando é uma esmeralda, ou várias esmeraldas juntos. E os mineiros que acharam isso aí venderam essa pedra por 10 mil reais. Aí a pessoa que comprou vendeu por 50 mil reais. E hoje essa pedra está nos Estados Unidos. E há uma briga. Está com uma ação, porque tem um monte de gente dizendo que é o dono da pedra. Mas o valor dessa pedra hoje é cerca de 370 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. O que faz uma pessoa estar com um tesouro tão precioso desse e vender por 10 mil ou 50 mil? Você já parou para pensar nisso? Diga, pegue a sua Bíblia, levante para cima a sua Bíblia assim. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você sabe o que você tem na mão? Um tesouro muito maior do que essa pedra. Mas você pode fazer que nem um mineiro, não valorizar esse tesouro. Porque simplesmente os textos que estão aqui contidos nessa palavra, eles por si só não fazem diferença alguma na sua vida, se você não colocar isso em prática. Se você não ativar a sua fé e se apropriar do que a palavra de Deus diz a seu respeito, seja em que área for da sua vida. Eu estava assistindo um vídeo sobre a extração de esmeralda, e eles descem uma profundidade de 500 metros. Quem tem claustrofobia só de olhar, meu irmão, já começa a passar mal. O ar fica muito rarefeito lá. Depois que eles descem essa profundidade, eles vão caminhando que nem um tatu assim,
muito longe até eles encontrarem o veio, onde se cria as formações dessas pedras, e eles começam ali darem marretadas. Às vezes eles colocam dinamites, explodem ali e ficam horas ali debaixo da terra. E aí, quando eles acham um pedacinho de pedra, eles ficam extremamente felizes e satisfeitos. Isso só mostra uma coisa, que para você buscar um tesouro dá trabalho, e dá muito trabalho. E às vezes tem muita gente que quer ter uma vida abençoada, próspera, mas ele não quer ter trabalho. Tem gente que, na realidade, eu estou falando a palavra trabalho e já está tendo urticária aqui. Pastor, para de falar isso. Tem gente que tem ojeriza a trabalho. Mas se você quiser conquistar algo, dá trabalho. Quando Deus falou com Josué que ele iria entrar e possuir a terra, Deus falou: tem gigante na terra, tem muito trabalho, tem muita guerra que você vai ter que vencer para você tomar posse da terra. A terra é boa, a terra emana leite e mel, a terra é abençoadíssima, mas tem gigante. Na sua vida não é diferente. Eu só quero traçar paralelos para que você possa ver que, se você quiser lograr êxito, seja em qualquer área da sua vida, isso vai dar trabalho, isso vai imprimir esforço da sua parte. O nosso apóstolo, o apóstolo Edmilson, ele tem nos ensinado que uma promessa, ela não se cumpre simplesmente porque é uma promessa. Nós precisamos velar pela promessa, nós precisamos fazer algo para que essa promessa aconteça sobre as nossas vidas. Então, simplesmente você vir à igreja, sentar aí e falar assim: não, vai acontecer. Não, você tem que pegar as palavras que são liberadas desse altar e colocar em prática na sua vida. Você tem que vivenciar, você tem que encarnar essa palavra dentro de você. E a partir daí você vai começar a experimentar as verdades de Deus. Você vai poder vivenciar isso. Você vai ser a Bíblia escrita. Paulo fala sobre isso. As pessoas vão ler a palavra de Deus através da sua vida. Eles vão olhar para você, eles vão ver o que? Jesus na sua vida. Eles vão ler Jesus na sua vida. Eles vão ler muitas situações na sua vida, pela sua postura, pela sua maneira de andar, caminhar, falar, a maneira como você conduz as suas coisas aqui. Tudo isso vai o que? Emitir no mundo do espírito e as pessoas à sua volta, realmente, essa palavra que se saiu desse papel e se tornou vida em você. Mateus capítulo 6, projeto na tela, obrigado, versículo 22. Olha o que a palavra de Deus diz nesse texto. Isso aqui é o próprio Jesus falando lá no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Nesse texto, o que Jesus quer nos ensinar ou nos mostrar é que a maneira como enxergamos a vida vai definir o nosso futuro. Fala para o seu irmão: como você enxerga a vida define o seu futuro. Por exemplo, como você vê o seu casamento? Como você enxerga o seu casamento? Você olha para o seu casamento e vê que ele é uma bênção? Hoje eu estou completando 29 anos que eu me casei. Minha esposa estava aqui no culto das 5 e eu compartilhei e falei algumas coisas. Como ela não está aqui no culto das 19, eu não vou poder falar. Mas eu quero dizer para você que, e eu falei coisas bonitas do que ela é. Eu falei que ela não canta, mas ela me encanta. Com o sorriso dela, com a singeleza, com a alegria dela, ela me encanta. E hoje ela é uma joia preciosa.
mas quando eu a conheci, ela era uma pedra bruta. E como a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia, assim o amigo ao seu amigo, uma pedra bruta com outra pedra bruta foi se lapidando no processo da vida, e nos tornamos duas joias preciosas. Mas o fato é que muitas pessoas olham para nós hoje e estão iniciando o seu casamento, e eles querem desfrutar do que eu e minha esposa desfrutamos quando eles estão começando agora. Pessoas que chegaram já com o casamento arrebentado, destruído, e aí falam: ai, como eu gostaria de ter um casamento como ele. Mas você fez tudo errado e quer que tudo dê certo? Começou às vezes de uma forma errada e quer que dê certo? Então entenda que para chegar onde chegamos, nós tivemos que trabalhar muito. Você acha que o começo foi fácil? Não foi. Tivemos que aprender um com o outro, ajustar a nossa alma, reajustar nossas prioridades. Mas sempre eu fui uma pessoa muito otimista. Minha esposa sabe disso nesses 29 anos. E na verdade em setembro vai fazer 32 que nos conhecemos, que começamos a namorar. Mas nesses 29 anos juntos, nesse processo todo, eu sempre tive uma perspectiva, uma visão muito otimista da vida, mesmo nas piores crises, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo em momentos em que eu desejei até morrer, eu tinha uma visão otimista. No início do nosso casamento, não foi uma nem duas, foi várias vezes que eu desejei a morte. Eu falava: melhor me morrer do que viver. Mas eu nunca falei, eu só pensava. Por isso que eu falo que eu tenho uma visão otimista. Mesmo nas minhas crises pessoais, eu pensava: é melhor, eu pensava. Mas sabe por que eu não abria a boca? Porque eu falava: vai que o diabo ouve. Aí eu estou lascado, aí vai me matar. Então, se tiver que matar, Deus, o Senhor mata, mas eu não vou abrir a boca para o diabo não ouvir. Mas dentro de mim havia sentimento, nos meus pensamentos eu dizia isso. Graças a Deus que Deus não ouviu as minhas orações, meus pensamentos. Porque se Ele tivesse ouvido, eu não estava aqui, né? Mas o fato é que, como você vê? Então, como você vê a sua esposa? Você vê ela como uma princesa ou como uma jararaca? Como você vê o seu esposo? Você vê ele como um príncipe ou você vê ele como um ogro? Como você vê seu filho, sua filha? Como você enxerga ele? Ah, esse drogado, esse bêbado, essa prostituta. Como você enxerga? Como você vê? Porque passa-se os anos, as coisas não mudam e eles continuam tendo aquele comportamento errado. Como você enxerga seu esposo? Você está lá 5 anos, 10 anos orando para ele se converter, ele não se converteu mais, você fala assim: ah, não tem mais jeito, não dá, não consigo. Como você vê seus estudos? Você começa a falar: ah, é muito difícil essa faculdade, vou fazer outra. Mas é história para boi dormir, né? Porque eles não fazem coisa nenhuma e para. É fácil fazer uma faculdade? Não. Implementa esforço. E depois que termina a faculdade, é fácil entrar no mercado de trabalho. Então, como você vê a nação, o Brasil, como você vê Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como você enxerga o momento econômico que nós estamos vivendo? Você está olhando tudo isso pela perspectiva humana ou pela perspectiva divina? Como você vê o seu trabalho? Como você vê a sua profissão? Como você vê o seu negócio? Aquilo que você faz? Você acha que vai ruir tudo? Como você enxerga? Quem sabe você entrou nessa noite pensando: eu estou dando a última chance para essa situação. Mas eu quero te dizer que Deus está aqui para intervir na tua vida nessa noite. Mas eu quero compartilhar com você exatamente um princípio que tem mudado a minha vida, mudou a minha vida em muitas áreas, em muitas situações. Por quê? Porque
eu tenho tirado isso aqui dessa palavra e tenho incorporado isso na minha vida. Eu tenho buscado vivenciar isso na minha vida. Existem pessoas que me conhecem há muito tempo. Fernando me conhece antes de chegar na igreja evangélica em Campo Grande. Já estou aqui há 21 anos. E nós éramos das antigas. O irmão dele tocava comigo. Nós tocávamos, nós tínhamos uma banda. Fazíamos evangelismo de rua. Então já há muito tempo a gente está no trecho, na caminhada. E ele sabe como eu cheguei aqui. Mas o que faz a diferença é exatamente quando você se rende, quando você se abre às palavras que estão sendo liberadas desse altar e você decide vivenciar. Quantas pessoas eu conheço aqui, sei da história como chegou. Eu lembro quando o pastor Cleito e a pastora Regina chegaram, situação que eles chegaram aqui. Isso aqui era pobre de maré descer mesmo. A mente mais pobre ainda. E o que Deus tem feito e continua fazendo na vida dele. E tantos outros aqui que eu conheço a história de como chegou aqui na igreja evangélica. Mas por quê? Porque permitiram começar a enxergar da maneira que Deus vê. E como é que nós passamos a enxergar a maneira como Deus vê? Lá em 2 Crônicas 20:20, a parte B diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus, ele levanta o seu profeta. Deus, ele tem liberado palavras proféticas desse altar na tua direção. Quando você aprende a ser mentoreado, quando você se conecta à sua liderança, quando você começa a dar ouvidos a isso, é que você começa a prosperar. Eu lembro que muitas vezes o apóstolo falava coisas para o pastor Cleito, ele nem entendia, né? Ele falava assim, mas isso é demais. Eu lembro que ele quase pirava, né? Porque ele ficava com a cabeça, meu Deus, mas o apóstolo. E aí ele ficava numa crise dentro dele. Eu vi várias vezes o pastor Cleito em crise. Por quê? Porque o mentor dele, o apóstolo Edmilson, falava, faz isso, filho. E ele pensava, mas como? É mais ou menos aquela primeira vez que o apóstolo foi para Israel, que o apóstolo Edmilson falou, o apóstolo René falou para o apóstolo Edmilson, vamos para Israel. E o apóstolo Edmilson falou, como? Falou, de avião. Porque ele estava pensando, como, né? Naquela época ele estava assim, como que eu vou? Não tem dinheiro. E o apóstolo René, de avião. Então, mas ativou a fé do nosso apóstolo. E ele tem ativado a fé, ele tem sido um mentor para ativar a fé. Ele tem sido um mentor na minha vida, para fazer eu enxergar da maneira como ele enxerga. Ele é um homem extremamente visionário. É um homem que tem a visão de Deus. E aí você pergunta, como que Deus vê? Eu tenho um líder que enxerga como Deus vê. E quando eu olho para o meu líder, eu posso me espelhar nele. Nesses 21 anos ao lado dele eu conheço o seu caráter, conheço sua integridade, conheço o seu zelo para com a obra de Deus. Tenho caminhado nesses anos todos ao lado dele e tenho visto a maneira como ele se conduz. E eu entendo que a minha prosperidade, eu entendo que o meu sucesso está totalmente ligado, interligado a ele, conectado. Eu só posso prosperar quando eu me conecto ao meu líder. Quando eu estou totalmente conectado e começo a ver as coisas pelos olhos dele, a enxergar como ele enxerga, porque Deus tem falado a ele, e só muitos não estão vivendo isso porque não conseguem ouvir. Escutam, vêm ao culto e simplesmente escutam. Eu quero te dizer que você vir à igreja e simplesmente escutar essa palavra e não fazer nada a esse respeito, você só veio dar um passeio nessa noite, nesse lugar. Você vai realmente fazer a diferença nessa cidade, nesse estado, nessa nação, quando você incorporar aquilo que você está ouvindo nesse altar. Quando você começar a enxergar da maneira que Deus vê. Às vezes você entrou aqui se sentindo um coitadinho, se sentindo a pior pessoa, como diz o bispo Macedo, se sentindo um verme do cocô do cavalo do bandido. E eu, algum tempo na minha vida, eu me sentia como o cocô do verme. Então era pior um pouquinho. Então o fato é que como você se sente, como você se vê,
Eu já me vi derrotado, eu já me vi frustrado, eu já me vi desistido. E às vezes olhava e ficava como o salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pastor Aldo acabou de falar aqui de Daniel. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel são contemporâneos de Daniel. Viveram na mesma época, passaram pelas mesmas dificuldades. No ano 587 a.C., isso quer dizer, mais de 2.500 anos atrás, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, esse império totalmente cruel, entra em Jerusalém, destrói Jerusalém, acaba com Jerusalém, destrói com o templo em Jerusalém, sequestra todo mundo, deixa lá só a pobreza mesmo, extrema ele deixa lá, mas o resto ele leva tudo para a Babilônia. Os que tinham uma formação especial, ele colocou no palácio para ser treinado, e o resto foi viver como escravo. E a nação que vivia como escravo lá, já tinha se passado alguns anos. Um ano, eles pensaram: um ano daqui a pouco o rei morre, entra um outro rei, e a gente vai voltar para a nossa terra. Mas passou um ano, passou 5, passou 10, passou 15, passou 20, passou 30, e eles não voltaram. Eles estavam lá, e eles choravam, eles cantavam acerca da terra deles, tinham saudade, não podiam adorar o seu Deus. Eles estavam lá, e os anos foram se passando. Sabe o que aconteceu? Uma geração morreu, outra se levantou, e a geração se levantou também estava nessa situação. Não tem jeito, porque uma geração foi ensinando a outra geração que não tinha jeito, que não era possível, que não dava conta. Projeta na tela Ezequiel 37:11. Olha o que eles estavam dizendo já, porque eles ficaram cativos ali exatamente 70 anos. E em 70 anos que eles ficaram cativos, ficaram como prisioneiros e escravos na terra. Nesses 70 anos, uma geração morreu, outra nasceu. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem. Olha o que eles estão dizendo. Todos repitam para mim o que eles estão dizendo. Uma tradução diz: mirrou a nossa esperança. Estamos todos aniquilados. Essa palavra cortada aí, a tradução melhor é: estamos todos aniquilados. Esse era o pensamento. Era o pensamento corrente ali em Israel. Só que eles não estavam morando na terra de Israel, eles estavam morando na Babilônia. Era o pensamento do povo judeu ali na Babilônia. Não tem mais jeito para nós, não tem mais esperança. Quem sabe você entrou exatamente desse jeito nessa noite aqui. Meu casamento não tem jeito, para o meu filho não tem jeito, para a minha filha não tem jeito, para a minha empresa não tem jeito, para o meu negócio não tem jeito, essa profissão que eu estou não tem jeito. Não sei em que área você chegou desesperançado, mas essa é a perspectiva humana. Isso é como você está vendo, é como você enxerga. Essa é a situação que você olha e parece que não se resolve. Passou 1 ano, 5, 2, 10 anos e não se resolve. Essa é a situação que você está vivendo. Meu esposo não se converte, minha esposa não se converte, meu pai não se converte, meu filho não se converte. Às vezes você está lá jejuando, orando há tanto tempo e as coisas não mudam. E essa é a sua visão, a visão da desesperança. Mas existe a visão de Deus. Existe a visão do homem, que é essa, mas existe a visão de Deus. Versículo 12 continua. Ele diz: portanto profetiza. O que é profetizar? É proclamar a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus, é você alinhar a sua linguagem à linguagem de Deus, é você andar lado a lado. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vem cá, Fernando, por favor.
O que Jesus quer ensinar com isso? Aprendei de mim que sou manso e humilde. A palavra manso é domesticado. E quando Jesus fala, aprendei de mim, e esse texto em especial e específico, ele está falando sobre isso. Ele fala para uma cultura onde as pessoas conhecem a questão da agricultura e a pecuária, eles mexiam com isso. Então chegava o boi novo, vamos dizer que ele aqui é o boi novo, e o boi novo, esse boi novo ele é rebelde. Geralmente, ele quer fazer o que dá na cabeça dele. Ele vê um milharal, ele quer ir lá comer o milho. E nesse processo, Jesus está dizendo assim: eu sou o boi manso, aprendei de mim. E quando ele fala aprendei de mim, os bois, eles eram atrelados 2 a 2. E pegava o boi rebelde novo e colocava com o boi manso. E para arar a terra, para fazer o trabalho, e começava a caminhar os dois. Mas o boi rebelde, o que ele fazia? Ele queria ir para lá. Ele queria, mas o boi manso, como era mais forte, trazia ele, sempre trazia ele e trazia. Ele é rebelde, mas ele acabava no final do dia se rendendo, porque ele sabia que se ele puxasse, ele começou a descobrir uma coisa: a canga feria ele. O jugo que estava sobre ele começava a ferir, porque ele saía do trilho. Sabe por que você se fere? Porque você sai do trilho. Porque você não aprende com um boi manso, que é Jesus. Obrigado. Então, dentro desse processo, o que Jesus está dizendo? Aprendei de mim. Mas aprendei de mim é caminhe comigo, ande comigo. Comece a ter a visão que eu tenho. Comece a enxergar da maneira como eu enxergo. Só assim você vai lograr êxito na sua vida. Quando Deus fala para Josué para ele entrar e possuir a terra tinha gigante. A terra é boa? A terra é boa? Casar é bom? Quem é casado aí? Casamento é bom? Se não fosse bom, não tinha tanto jovem querendo casar. Tantos estão na fila aí, e tem aqueles que começam a ficar um pouquinho mais velhos e começam a ficar preocupados. Jesus, manda o meu, manda a minha bênção, Senhor. Então, todo mundo quer casar. Casamento é bom demais, mas dá trabalho. Você pensa que tudo é fogos de artifício? Às vezes tem umas minas, umas bombas. Se você não cuidar, perde o pé, meu irmão. Então, não é só confete no céu, aquelas luzes, coisa bonita, não. Tem algumas bombinhas lá. E aí você vai ter que descobrir. Então, quando a gente olha, a gente quer uma solução imediatista, porque a nossa mente é imediatista. Deus, Ele não pensa como eu e você. Deus não é imediatista. Hoje eu estava falando ainda com a minha vizinha lá, a Sandra, e nós estávamos falando sobre o Brasil, e às vezes a desesperança de algumas pessoas nesse movimento da marcha. Eu falei assim, na verdade eu já percebi que esse movimento seria bem menor em relação ao anterior. Por quê? Porque as pessoas estão desesperançadas, porque as coisas fazem e não se resolvem. Mas eu falei, mas nós temos que olhar pelo lado de Deus. A taça de Deus ainda não encheu, porque quando encher, meu irmão, e o juízo de Deus chegar sobre essa nação, eu quero te dizer que o juízo humano pode falhar, mas o juízo divino nunca falha. E o que falta às vezes é a igreja dobrar os joelhos e começar a profetizar e liberar a palavra. Então profetizar é liberar a palavra. E o que ele diz? Portanto profetiza, proclama, diz, assim diz o Senhor: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Próximo versículo 13. E quando eu vos abrir a sepultura e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o
E no versículo 14, olha o que Deus diz: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Quando isso acontecer, vocês vão saber que eu, quando eu falo, eu cumpro. Você ainda vai em Israel, em nome de Jesus. E você vai chegar no Museu do Holocausto, lá no Yad Vashem está escrito esse versículo na entrada do museu. Eu falei, eu cumpri. A nação de Israel voltou para a sua terra. Essa palavra profética aqui, ela tem dois contextos. Ela tem o primeiro contexto para aquele momento que eles estavam vivendo, e um segundo contexto que a nação de Israel pegou quando elas ficaram dispersas pelos séculos dos séculos, até eles voltarem à sua terra em 1948. Mas eles acreditavam nessa palavra, eles oravam, eles profetizavam, eles proclamavam, e essa palavra se cumpriu. Mas naquele tempo eles já estavam desesperançados, mas Deus falou: eu vou fazer. Então o que Deus está dizendo é: eu vejo o seu casamento transformado. O que Deus está dizendo é: eu vejo o seu filho servindo a mim na casa, na minha casa. Eu vejo sua filha convertida, louvando a Deus na minha casa. Eu vejo seu marido convertido, louvando a Deus na minha casa. Eu vejo sua esposa convertida, louvando a Deus na minha casa. Eu vejo você indo bem em todas as áreas da tua vida, porque é isso que Deus quer, é assim que Deus vê. O profeta Jeremias, que foi contemporâneo de Ezequiel, ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e prosperidade, não pensamentos de mal. E Jeremias está profetizando no mesmo contexto, Jeremias está profetizando na mesma época, dizendo: eles estavam vendo o caos, Deus estava vendo o milagre, e Deus te chama a enxergar como Ele. Olha o versículo 1 de Ezequiel 37. Equipe de louvor pode subir. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O profeta, ele tem uma experiência fantástica. Ele é levado no Espírito, e ele tem uma experiência. Ele vai e chega num vale, e Deus fala para ele ver o vale e caminhar no vale. E provavelmente ele começa a pisar sobre os ossos começam a quebrar. Ele tem uma ideia de que aquele vale, quem sabe tinha acontecido uma batalha, mas tinha muita gente morta ali. O que ele via era um cemitério de ossos. O que você vê? Você sabe uma das coisas, você quer mudar a sua situação? A primeira coisa, enxergue a realidade, não omita. Tem gente que às vezes passa por uma dificuldade, um problema, e ele fica com vergonha e não quer que ninguém saiba daquela situação. Então ele quer esconder, ele quer ocultar aquela situação. Enquanto você oculta, o salmista Davi diz: enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram. Mas confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Então a paz veio, a prosperidade veio. Quando? Quando eu expus. Mas você expõe quando você realmente reconhece que você tem um problema. Tem muita gente que está passando uma situação muito difícil, mas ele não reconhece que está tendo aquele problema. Às vezes o discipulador vê, às vezes o pastor vê, as pessoas veem e falam para ele, mas ele não acredita. Não, está tudo bem, está tudo jóia. Mas está todo mundo vendo que a situação está indo à bancarrota, mas ele não dá conta. E é isso que acontece. O profeta enxerga o caos, mas ele não fica simplesmente com o caos. Olha o versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí entra Deus na história. Deus está perguntando para você: filho do homem, filha do homem, pode o seu casamento ressuscitar? É isso que Deus está perguntando. Pode o seu filho voltar a ter vida? Pode a sua filha voltar para a minha casa? Pode a sua empresa ressuscitar? Pode a sua vida profissional voltar ativa?
Pode, é isso que Deus está perguntando. O que você vai responder? O profeta, sabe o que ele diz? Senhor, tu sabes, o trem está feio, o negócio está feio. Eu não vou ousar dizer que pode. Eu vou dizer, está na tua mão, Deus, o Senhor que sabe. Foi isso que o profeta disse. Mas olha a resposta de Deus, versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Então Deus libera o comando para que o profeta profetizasse. Desta mesma forma, Deus hoje está liberando o comando para você. Profetiza sobre o seu casamento. Profetiza sobre a vida da sua esposa. Tem muitos casais que têm problemas na vida sexual. Comece a profetizar sobre essa situação. Qual é a situação de dificuldade que você enfrenta no seu casamento? Comece a profetizar. É liberar a palavra. Assim diz o Senhor. E comece a liberar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas para isso você tem que conhecer a Bíblia, meu irmão. Você tem que saber o que a Bíblia está dizendo. E aí você começa a liberar a palavra. Começa a liberar. Deus, o Senhor não me deu filhos para calamidade. Os meus filhos são herança do Senhor. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Senhor, tu falaste que aquele que acha uma esposa acha uma coisa boa. A minha não é boa não, Senhor. A minha é uma jararaca, é uma cobra. Mas hoje eu estou profetizando que ela vai ser uma esposa maravilhosa. E você vai começar a liberar a palavra. Às vezes o seu marido, você olha para ele, você vai começar a profetizar, você vai começar a liberar a palavra. E à medida que o profeta ele começa a liberar a palavra, sabe o que acontece? Começa a ouvir o que? Um barulho. Faz um barulhão. Osso começa a se juntar, meu irmão, parece que um terremoto. Eu acho que foi mais ou menos isso que o profeta experimentou, um terremoto. A coisa começou a balançar porque tudo que era esqueleto, tudo que era pedaço de osso começou a transformar um esqueleto. De repente naquele esqueleto começou a vir nervos e formar uma estrutura. Depois daqueles nervos veio então a carne. E depois veio pele. E se transformou um monte de corpos deitados no chão. Mas os corpos estavam lá sem vida. Sabe o que isso significa? Que quando você profetiza, quando você libera a palavra, quando você vai liberando, mesmo que você não enxergue, no mundo espiritual está acontecendo um reboliço. No mundo espiritual está havendo um barulho. Você não está ouvindo, mas há um barulho no mundo espiritual. Será que você pode ouvir hoje? Deus está trabalhando em teu favor. Há um barulho no mundo espiritual. E as coisas estão movendo em sua direção. Mas passa um tempo e parece que as coisas não aconteceram. Está lá um monte de corpos. E aí, olha o que Deus fala. Havia um monte de corpos e Deus fala, profetiza, ó filho do homem, e dizem, vento que vem dos quatro cantos sopra sobre esses mortos para que vivam. E a Bíblia diz que se tornou um exército grande e extremo e ficou em pé. Eu quero te dizer que quando você libera a palavra, quando você crê, quando você abre a tua boca, Deus está trabalhando em teu favor. Então profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre os teus estudos, profetiza sobre o teu trabalho, profetiza sobre o teu emprego. Nós temos há mais de 20 anos uma oração aqui chamada oração profética. Essa oração é chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Muitas coisas aconteceram nesse ministério por causa desta palavra. Eu ministrei isso quarta-feira, terminei, uma pessoa veio me dizer, pastor, algum tempo atrás o senhor ministrou essa palavra, meu irmão estava desenganado, sofreu um acidente, quebrou-se em várias partes, estava com sentença de morte. Eu ouvi essa palavra e comecei a profetizar. Ele foi curado, restaurado. Os médicos querem saber o que aconteceu. É o poder da palavra. Há poder na palavra. Se coloque em pé. Você vai começar a profetizar. Ora, baixar, balabá. Feche os seus olhos. Levante a sua mão direita. Qual é a área que está morta? Deus vai chamar. Abra a tua boca agora e comece a profetizar. Comece a profetizar. Comece a profetizar.
profetizar. Libere a palavra sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre a sua família, sobre a sua casa. Abra a tua boca, libere. Deixa que só o pastor Júnior cante. Você continue orando, continue profetizando. Profetiza. Não vale de ossos. Está acontecendo um movimento no mundo do espírito. Profetiza. O que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha. Abra a tua boca, profetiza, libere a palavra. Chama o teu filho de volta, chama a tua filha de volta. Restauração sobre o seu casamento, restauração sobre a sua família, restauração na sua vida conjugal. Profetiza, libere a palavra, chame os recursos do norte, do sul, do leste, oeste. Chama, profetize a palavra. Muda a história com tua boca, profetiza e volte a alegria. Venha Espírito, haja palavra. Cante agora e declare: ressuscita, Senhor. Ressuscita, ó terra que estava. Fale que venha o Espírito de ressurreição sobre o seu casamento nesta noite. Que venha o Espírito de ressurreição sobre a sua casa, sobre a sua família. Que venha o Espírito de ressurreição sobre a sua vida financeira, sobre o seu negócio, sobre a sua vida profissional, sobre os seus estudos. Venha o Espírito de ressurreição. O som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui nesta noite para ressurgir os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que estava enterrado. Você comece a profetizar. Põe as suas duas mãos sobre a sua cabeça e comece a profetizar sobre os teus sonhos. Abra a tua boca sobre você mesmo. Comece a profetizar aqueles sonhos que ficaram engavetados, que ficaram arquivados no passado. Comece a profetizar. Profetiza. Cheira balababa, cheira balababa, cheira balabato, cheia. Oh, rabalamasuri andrebe que xerebe andalababachar, dericobará. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Levante sua mão direita agora. Você vai dar um giro de 360 graus e vai começar a profetizar sobre a vida do seu irmão. Esse seu irmão que está aí à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua atrás. Você vai girando e vai começar a profetizar. Quem você vê, você olhe para ele e comece a profetizar a vida sobre ele. Vida, eu profetizo sobre ele. Vida, comece a profetizar. Abra sua boca, comece a profetizar. Vida. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida.
Pai, pelo poder e autoridade do Teu nome, eu profetizo agora sobre os Teus filhos e filhas que estão aqui e aqueles que nos ouvem. Eu profetizo que casamentos serão restaurados. Senhor, homens e mulheres viverão os melhores dias deles, Senhor. Eu profetizo que cada pessoa viverá os melhores dias dele na face da terra. Eu profetizo que filhos voltarão para a tua casa, que filhas voltarão para a tua casa, que maridos se converterão, que esposas se converterão. Eu profetizo conversão em massa. Eu profetizo que a tua célula prosperará, crescerá e multiplicará. Eu profetizo líderes de excelência. Eu profetizo e declaro que nesta noite estão se levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres valentes, guerreiros, conquistadores. Eu profetizo verdadeiramente lares abençoados, famílias restauradas. Eu profetizo uma vida financeira abundante, que você possa desfrutar do melhor tempo de Deus na sua vida. Eu profetizo que você retornará aos seus estudos. Eu profetizo que jovens serão levantados nessa nação para fazer a diferença. Eu profetizo uma igreja que vai fazer a diferença na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, na nação do Brasil. Eu profetizo: receba, 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 receba. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a majestade. Seja engrandecido o Teu nome hoje e sempre, Pai. Pai, eu te peço, preserve esta palavra no coração dos Teus filhos e filhas, que eles possam guardar essa palavra no coração, Pai. Que eles possam ter uma semana extremamente abençoada. Eu os abençoo com toda a sorte e bênção. Em nome de Jesus, vá em paz. Deus os abençoe. Jesus.